Iniciamos então aqui a nossa transmissão ao vivo através das nossas plataformas sociais para recebermos aqui para a nossa sabatina com os candidatos a vice-prefeito, o candidato da coligação Ibirubá Pode Mais, Tuta Rebelato, que vai participar aqui da sabatina com toda a nossa reportagem aqui, né, trazendo os temas que foram escolhidos aqui pela nossa redação, temas importantes para o desenvolvimento do município. Queremos lembrar que não vai ter aqui nenhum tipo de pergunta de cunho pessoal, nenhum tipo de pergunta de cunho ideológico. A nossa responsabilidade aqui com o nosso ouvinte, com o nosso internauta, com quem acompanha a nossa programação, é com as propostas dos candidatos para o próximo governo que inicia em 2025 e vai até o ano de 2028. É, né? Até 2028. E a gente, então, acolhe com muito carinho aqui toda a nossa equipe de reportagem. Eu passo a palavra para o André Grave para dar a saudação inicial na tarde de hoje. Boa tarde, André. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde ao Camargo, ao Silvestre Antônio Rebelato Tuta, candidato a vice-prefeito, e aos seus parceiros aqui também que se fazem presentes no estúdio, o Tenor e o Ademir, né, que estão acompanhando aqui também a entrevista de hoje dentro do estúdio, Cristiano. Muito bem. Camargo? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde ao Silvestre. Boa tarde ao Andrei. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde especial aí aos acompanhantes, pessoal que faz assessoria aí pro Tuta. Vamos para a sabatina. Seja bem-vindo, Silvestre. Muito bem. Dentro da dinâmica escolhida, informamos ao candidato, então, que no primeiro momento, né, nós daremos aí até 10 minutos para que o candidato, ele não precisa usar todo o tempo, porque a entrevista toda ela vai durar 50 minutos, né? Se ele quiser fazer a apresentação dele em 5 minutos e deixar o restante do tempo para responder as perguntas, tá valendo, tá tudo certo, não tá engessado aí. Mas tem até 10 minutos para fazer essa apresentação inicial e depois a gente inicia, então, as perguntas dentro dos temas selecionados aqui pela redação. Lembrando que aqueles temas que foram respondidos pela Jaqueline no turno da manhã, eles não entrarão aí na sabatina na parte da tarde, né? Então a Jaqueline respondeu sobre modelo de gestão, servidores municipais, parque de eventos e assistência social. Esses temas foram retirados da sabatina da tarde. Exatamente. Então restou aí, são 16 temas, né? Então restaram aí 12 temas para serem escolhidos aí, sorteados, enfim, pelo candidato para responder. Então vamos lá, iniciando então a nossa sabatina, dando o nosso boa tarde pro Tuta. Boa tarde, Silvestre Rebelato, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Cidade. E o senhor tem agora 10 minutos, então, até 10 minutos para essa sua apresentação inicial. Quero saudar com muito carinho, muito respeito todos os ouvintes, pessoas que nos estão ouvindo. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas acompanham, vão ver depois os vídeos, né, que fica aqui na rádio, que é um belo sistema. Eu não precisaria fazer a apresentação, porque o Tuta Rebelato, imagina, né? Quem não conhece? Mas como temos uma eleição e temos essa sensibilidade e a percepção que tem muitos jovens participando do pleito e que vão participar e que devem participar, eu faço assim um rápido, pequeno comentário, até porque quem foi vereador com 8 mandatos, quem presidiu entidades a nível nacional, quem representou entidades ou presidiu no estado e aqui na região. Então eu começo falando que eu tive o privilégio e a responsabilidade eu vou elencar aqui alguns assuntos. Algumas conquistas que eu ouço muito, muitas emendas, não sei o quê. Não, tem que botar no pau. Quem esteve lá tem que chegar aqui e dizer, olha, eu fiz um trabalho, não sozinho, mas tenho a filantropia de um hospital que está de portas abertas, que teve o nosso trabalho direto. Claro que eu busquei apoio político lá em Brasília, de quem eu conheço e que somos amigos até hoje. Eu tive apoio de vereadores daqui da minha cidade. Eu participei, vou falar de um assunto que as pessoas nem lembram mais, mas eu fui uma pessoa que participei, e não como coordenador, mas como dando a minha contribuição como vereador, nesses movimentos aí, na época do soja transgênico, em Brasília, do tratoraço. Eu andei pelo Brasil falando esse assunto, né?
E eu não tenho dúvida que os agricultores hoje, com todas as dificuldades, não foi aquilo que salvou. Mas se não fosse esse momento que nós vivemos no passado, e o passado não faz muitos anos, e esse evento ocorreu aqui em Ibirubá. Eu não tenho conhecimento, Andrei, de outro evento realizado em Ibirubá com a participação de tantas pessoas. Por uma estimativa da Brigada Militar, mais de 15 mil pessoas estiveram aqui, né? Sem um incidente, sem nada, uma mobilização com pessoas do Brasil inteiro, dos estados, dos municípios, da região, das cooperativas, dos agricultores, os grandes, os pequenos, associação de bairro. Quer dizer, se tinha naquele evento uma visão de futuro, de expectativa para as pessoas, e eu estive participando lá. Eu falo aqui também do setor agrícola, né, que inclui isso que eu estava falando. Eu tive em todos os movimentos em defesa da agricultura nossa, porque quando eu estou defendendo a agricultura, eu estou defendendo a habitação, estou defendendo a educação, a gente está defendendo a saúde. Então, é uma boa bandeira para você empunhar e sair por esse, né? Então, são tantos gestos, tantos recursos. Esse ano, agora, há pouco tempo ainda aí, só para lembrar as pessoas, 500 mil reais para o hospital, é R$500 mil, está na conta do hospital já. Porque tu tem que dizer, emendas parlamentares. Eu tenho vários pavilhões aí que a juventude está jogando, fazendo seu esporte lá. São recursos que o Tuta Rebelato buscou com o seu trabalho, com a sua parceria. Claro que eu sempre tive um partido político e tive companheiros por trás que me ajudaram nessas conquistas. E em cima disso, quando você chega em Brasília, tu chega representando essas pessoas, partidos políticos. Então, é uma caminhada que eu fiz muito. Tenho dito que eu não me arrependo de nada de eu não ter do que eu fiz. E eu durmo tranquilo. Por que eu durmo tranquilo? Porque o que foi possível fazer foi feito. A filantropia do hospital, eu falo várias vezes, já falei várias vezes, e isso não me cansa, e as pessoas, algumas não me ouviram e não sabem, que quando eu cheguei eu gravei um vídeo na frente do hospital, eu tenho esse vídeo guardado, prometendo para mim, não para a população, nem para os médicos, nem para os... prometendo para mim que eu precisava buscar a filantropia do hospital. Pois cheguei no deputado Osmar Terra, e ele disse para ele: deputado, eu tenho uma missão complicada para resolver, mas é na minha cidade, é numa região, e eu preciso salvar um hospital. Aí lá fomos nós, né? Eu vou te ajudar. Nunca esqueço lá, o grandão, vou te ajudar. Quando vou me ajudar, estava dado o aval para ele, dele para fazer. Pois tinha 350 processos a nível nacional, e nós conseguimos dois projetos aprovados. Esse do nosso Ibirubá, eu nem sei qual uma outra cidade, mas graças a Deus o nosso hospital ele está aberto em função disso. Eu trouxe alguns recortes de jornal aqui, Camargo, que relatava todas as semanas: o hospital vai fechar, o hospital, sabe? E isso me moveu fazer com que o hospital está aberto. E continuamos fazendo isso. Então, esse é o Tuta Rebelato. E agora eu passo desse passado, eu quero falar do futuro. O novo caminho que eu tenho. Eu tenho dito para vocês, em todos os lugares que eu ando aí publicamente, eu quero falar do Tuta Rebelato, candidato a vice-prefeito de Ibirubá. O Tuta Rebelato vai ser um vice-prefeito que vai estar lá na prefeitura para atender as pessoas, para ajudar a defender responsabilidade, para ajudar com todo o meu conhecimento que eu tenho, que eu não sei se é o suficiente, para ajudar a prefeita Jaque. A Jaque vai ter na minha pessoa, primeiro, uma lealdade política, porque política tu tem que ser leal com as pessoas, né? Tu tem que começar dizendo isso. Eu tenho dito para a Jaque publicamente, e estou mais uma vez dizendo aqui, que ela pode contar com a minha lealdade, com a minha experiência na busca de recursos, na elaboração, na busca de projetos. Isso eu não perdi esse jeito. O caminho continua o mesmo, as portas são as mesmas que estão lá em Brasília. Então eu quero
fazer isso diariamente para ajudar a dar minha contribuição como vice-prefeito. Eu acho que eu tenho, não é nem acho, tenho certeza que como o meu nome sempre circulou muito forte, graças a Deus, graças à comunidade ter essa compreensão, um candidato a prefeito. Só que eu disse aqui nessa rádio, não tem 2 cadeiras para sentar, tem uma para prefeito e uma para vice. E numa costura política, numa articulação política bem planejada, bem articulada, se chegou a essa conclusão que tinha que ter um candidato a prefeito e um a vice. Foi o que nós escolhemos, e eu vou dizer para a população que está me ouvindo, eu sou uma pessoa muito grata hoje por estar caminhando do lado de uma grande mulher para fazer com que esse município se destaque cada vez mais. E vou dizer não é a primeira vez que eu falo isso, podem gravar, estão gravando, sei que vão gravar, achar que vai ser uma prefeita, que vai ser uma revelação no Estado. Aguardam o que estou dizendo. É uma liderança que surge meio que estava ofuscada a vida política da Jaque. E ela vai ser, pode me cobrar, ela vai ser a prefeita com destaque no Estado. Assim como nós temos a doutora Paula aqui, que está nos apoiando, tem a prefeita de Fortaleza. A mulher está precisando de uma oportunidade. E Ibirubá chegou a hora. Ibirubá chegou a sua hora. Perfeito. Feito, então, essa apresentação inicial, né, Andrei? Agora a gente vai já de rapidinho aqui passar. Deixa só eu mudar a câmera aqui para pegar o sorteio aí. Tu tá tirando aí a carta do baralho aí, do né? Brinde. Do brinde, né? Qual que vai ser o brinde? Ah, que barbaridade. Que eu sou um abençoado. Primeiro tema, né, Andrei? Habitação, esse é um tema que está sendo bastante discutido e a gente não conseguiu identificar ainda, Tuta, políticas realmente efetivas. Promessas, ideias, construções e principalmente o problema a gente tem ele, né, colocado pelos candidatos e por todos que têm a oportunidade de falar do tema habitação aqui em Birubá. Mas números, e aí eu gostaria que o senhor trouxesse, né? De que forma oferecer habitação para a comunidade de Birubá, principalmente para os de baixa renda? De que forma dar acesso a esse público? Como fazer, né? Qual é o recurso utilizado? Da onde buscar este recurso, então? Se a ideia é novos loteamentos, e com certeza o senhor vai citar isso, como construir isso, né? E qual é o modelo? Qual é o modelo de habitação que Tuta e Jaque querem trazer para Ibirubá? Como fazer fomentar esta pasta, este setor? E aí já deixo mais uma perguntinha, né, que eu sei que o senhor vai fazer uma explanação bem completa. A habitação aqui em Ibirubá precisa de uma secretaria específica para cuidar desse assunto? Bom, eu começo dizendo que os temas, o primeiro que estou tirando aí, ele é muito apaixonante. Ele é de qualquer pessoa que gosta de gente. A habitação ela é a saúde, a educação, né? A habitação, elas andam junto. E eu tenho escutado e eu respeito muito os pensamentos das pessoas. Eu vi umas assim, pode dar o vizinho ajuda, tendo terreno, sabe? O vizinho não pode ajudar. Tem um jeito só de você deixar de fazer discurso e fazer a habitação para as pessoas. Só tem um jeito. O município tem que adquirir uma grande área, o município tem que fazer isso. Esse é o papel do poder público. Eu já falei isso aqui, está gravado há muito tempo. Tem que comprar uma área, o município tem que fazer o loteamento, a infraestrutura e buscar recurso lá daqueles que diz que não existe, que não tem. Tem sim. Nós vivemos no Brasil. E não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você vai construir. Primeiro, eu vou falar uma coisa aqui por minha conta e minha responsabilidade. Eu nunca pensei em fazer financiamento quando eu falava para buscar, para fazer. Mas se for preciso, vamos fazer sim. O que nós precisamos
ter esse compromisso, e a Jaque e eu temos esse compromisso, é fazer com que as pessoas que menos têm vão poder pensar. E não adianta, Andrei, tu começar, tu tem que pensar um pouco já com uma coisa maior. Menos de 250 lotes não resolve o problema em Birubá. Aí tu escuta às vezes, tem uma inscrição, mas o loteamento lá, o terreno é 30 mil, 20 mil, 30 mil. Ele não tem os 30 mil, gente, não adianta você anunciar. Ele não tem. Aí você vai dizer, mas que cara que não tem 30 mil? O cara não tem os 30 mil. Aí qual é a função do poder público? É fazer com que o que nós temos feito e que foi discutido quando eu falava em plano de governo. Os empresários, eles não querem nada do poder público. Eles têm para oferecer para o poder público. E aí vem para beneficiar os seus servidores, os seus, como é que chama? Os colaboradores. E é um compromisso muito sério numa véspera da eleição e num momento bom da nossa campanha, você vir aqui e dizer para a população, percam a esperança. Eu vim para renovar a esperança, vim para dizer para a população que esse assunto ele é muito, muito, muito palpitante, Camargo, e a gente vai investir com muita energia, com muita competência, com muita seriedade, buscar os recursos que é necessário e fazer com que o município também bem gerenciado, ele possa investir o dinheiro que é de vocês, do trabalhador. Tu que está me escutando em casa, é do teu dinheiro que vai sair para construir essas habitações. Eu vou dizer para vocês que eu tenho andado por aí, visto muita falta, muito sentimento, e se tem uma coisa que magoa as pessoas, eu tenho dito isso, e é bem simples para entender, por qualquer cidadão. Talvez o cabelo branco vai te deixando mais, né, Camargo? Tu pega noites que estão assim, Andrei, tu está no teu conforto, na tua casa, tudo tranquilo, mas de repente você vê alguém caminhando pela rua, que ele não tem um endereço, ele não sabe para onde ele está indo. Ele não tem um endereço, moro na rua tal, na casa 25, estou dando, ou na casa 22, ou na casa 40, não importa o número, o importa que tu tem que pensar por essas pessoas. E essa é uma função tão importante que o poder público, isso não se terceiriza para ninguém. Esse é o recurso que a população gera para tu resolver o problema das pessoas. Né? Então, claro que depois você vai ver a forma, tem jeito, tem que pensar em conseguir um recurso para reforma de casa, tu tem que ir melhorando, tu tem que ir fazendo que diminua o número de pessoas, de famílias que vão dependendo tanto do poder público. E eu não vejo outra, sem dar o primeiro passo, sem comprar o terreno, sem ter a área, não adianta vir com o discurso que o vizinho ajuda, porque a comadre ajuda, porque o padrinho... Não tem, isso não existe, Camargo. As pessoas que não chegaram lá, elas não chegaram porque não tiveram a sorte ou a felicidade de comprar o terreno. Então, o poder público tem que oferecer, sim, esse loteamento e as pessoas começam a partir para o sonho. Muito bem. Ainda seguindo, o Andrei trouxe ali no finalzinho uma parte da pergunta ali sobre a questão da Secretaria de Habitação. Se o senhor puder elaborar depois da minha pergunta também essa parte da questão de se precisa ou não uma secretaria para tratar do tema pela complexidade que ele tem, né? Mas o que a gente ouve por aí, Tuta, e é quase que uma fala única, assim, não é nenhuma fala de situação ou de oposição, né? É que Ibirubá está num momento econômico e social que está cada vez mais se despontando como o grande município da região. Não há de se duvidar que daqui 10 anos, daqui 20 anos, Ibirubá esteja maior até que Cruz Alta por conta desse desenvolvimento, né? E se tornar a capital, digamos assim, da região, né? Só que o que a gente percebe é que sempre que se trata do tema da habitação, sempre tem aquele interesse daquele empresário que quer fazer o loteamento, né, para atender a esse público que tem um poder aquisitivo maior, né? E a gente continua desde o início aqui batendo na tecla de que para o trabalhador da Vence Tudo, da Indutar, da GCO, de todas as nossas indústrias aqui que recebem trabalhadores de outros municípios, é muito sofrido
para esse trabalhador a rotina dele. Porque ele sai 5 da manhã de casa, ele trabalha aqui até às 6 da tarde na indústria e ele vai chegar em casa às 7 horas da noite para conseguir dar atenção para a esposa, para os filhos, para a família, para tudo mais, né? Então é muito sacrificante, talvez ele não consiga até entregar o quanto ele poderia entregar por conta que vai passando a semana e vai dando esse cansaço, né? Então a grande questão é essa. Como o senhor falou da questão, vamos fazer moradia popular e tal, mas de que forma, Tuta? De que forma? O Minha Casa Minha Vida, ele tem lá o convênio da Caixa lá, que abre aqueles editais de 30 segundos, né? E o município tem que estar ali ligado ali, porque quando abre, já abre as inscrições e tu tem que estar com tudo mais ou menos organizado. Isso é um programa para administração que vocês pretendem implementar para o primeiro ano, para o primeiro mês, ou é uma coisa que, vamos no decorrer do processo, vamos primeiro entender como é que está a máquina pública para depois nós nos comprometermos? Olha, queria aqui saudar, eu não saudei ainda, falta de perto o Cristiano, o Camargo e o Andrei. Seria uma irresponsabilidade minha dizer que no primeiro mês a gente vai resolver isso. Não. Nós temos que chegar e primeira coisa, uma das primeiras, tem tantas primeiras coisas para ser feito, é primeiro ver como é que está a casa, né, Camargo? Dar uma olhada, dar uma espiada como é que estão as coisas lá e trabalhar em se organizar. Eu vi essa pergunta e já me chamou a atenção que se formulou. Eu acredito que você tendo uma pessoa competente, qualificada, tu não precisa criar para cada para habitação, tu pode criar dentro as estruturas dentro de uma secretaria, mas tem um detalhe importante que é definitivo, que ele é crucial. Tem que colocar alguém lá, primeiro que goste muito de gente, de pessoas, e que saibam administrar a falta de moradia, a falta de medicamento, a falta de uma boa situação estrutural na família, que tudo isso passa pela assistência, né? E a habitação pode estar ali. Não é necessário, se você montar uma estrutura com pessoas qualificadas, e aí eu vou dar... Lembro quando eu vim aqui, dizia que nós não tínhamos, até hoje não temos, nenhum secretário, nenhum cargo. Lembra que eu falava isso? Até hoje não tem ainda. Nenhuma pessoa pode dizer, Camargo, o Camargo testemunha porque acompanha aí, nós não temos nenhuma pessoa indicada até hoje. Nós vamos chegar, primeiro conversar com as pessoas, mostrar o que a gente quer fazer, da forma que vamos fazer. A partir do momento que as pessoas estão entendendo isso muito bem, é que se vai pensar em nomes, e daí vem o nome. E tem um outro detalhe que é importantíssimo dizer aqui, que eu já falei também. A pessoa que for convidada para ser secretário e lá, vamos falar da habitação que estamos falando, e ela não souber resolver o problema da habitação, ela não vai sentar em outra cadeira. Ela tem que procurar um outro lugar para ela trabalhar, porque lá a pessoa tem que entender, tem que estar lá, ela tem que dar o resultado que a sociedade espera. Isso em todas as pastas, na agricultura, todas as pastas, tem que ter o técnico, a parte técnica lá, né? Então, eu penso que não é necessário você tendo essa vontade política e uma definição, e o mais interessante, o bem importante, eu e a prefeita Jaque temos afinado nessa fala, a gente tem conversado, porque não adianta chegar lá e depois, você não, a gente não compartilha, nós compartilhamos disso, que a gente tem pensando, porque tu tem que planejar e chegar com entendimento. Vai ser resolvido? Não, vamos resolvendo, nós temos 4 anos para resolver o maior número de problemas que tiver em todas as áreas de Birbá, mas dá uma atenção especial desde o primeiro minuto. Tem muitos jovens formando família hoje que eles não sabem primeiro se vão ou não vão, porque é tão difícil o aluguel e essas pessoas também vivem do seu salário aí para dividir e arcar com essas responsabilidades. Perfeito. Fechamos esse tema, Cristiano? Sim, vamos seguir adiante. Vamos seguir aqui, né? Tuta pode sortear mais um tema aqui na nossa sabatina. O tema agricultura. Cristiano. Bueno, a gente sempre ouve do colono
a mesma reclamação. Estrada. Estrada. Da porteira para dentro, o colono tá dando show. Tá dando show. Trabalhando tipo louco, dia e noite, com problema de preço, com problema de seca, com problema de estiagem, com problema de falta de recurso, com problema do governo que mais atrapalha do que ajuda. Mas da porteira para fora é sempre uma incógnita. Tu não sabe o que acontece. Tu não sabe se tu vai conseguir tirar a produção da propriedade. Tu não sabe se tu vai ter uma estrada em condição para levar. Tu não sabe se tu vai ter um apoio técnico da prefeitura para ajudar. E que bom que aqui em Birubá nós temos as cooperativas que muitas vezes cumprem o papel que deveria ser do poder público, né, de dar essa assistência técnica mais aproximada, né? E aí e aí a gente enxerga isso e conversamos muito isso aqui na redação, que parece que a Secretaria de Agricultura só existe para cuidar de estrada e aí não cuida da estrada, né? E aí não é um problema recente, né? É uma coisa que a gente percebe. Claro que existe aqui um dado aqui de Birubá, que Birubá tem mais de 1.000 quilômetros de estradas vicinais no interior. A gente sabe que não é uma coisa fácil de resolver. Mas um administrador, ele precisa ter visão e ele precisa apresentar um programa que, de fato, pelo menos diga, não, dessa vez eu acho que a gente vai conseguir atender todo mundo, né? Porque fazer estrada, Tuta, é meio que feijão com arroz, né? Não é nada fora, é o mínimo que o agricultor merece, né, quando se trata de agricultura. Então a pergunta é essa, o que Jaque e Tuta vão apresentar de inovação e vão apresentar de verdade para a questão da manutenção das estradas? Porque não passa só pela boa vontade, né? Passa por maquinário, passa por investimento, passa por um monte de situações, né? Como é que vocês enxergam a situação hoje e como é que vocês propõem a partir de 2025? Bom, o primeiro olhar que se tem, não é só meu e da Jaque, é de um grupo de pessoas que a gente vem conversando há muito tempo, começa na escolha do secretário. Começa por ali. E a gente se engana, Cristiano, quando a gente acha que o agricultor só precisa de estrada. Isso faz... Ele precisa, lógico, mas ele precisa muito mais coisa. A gente tem andado aí para o interior e feito não grandes comícios, alguns grandes, onde acontece são grandes, e reuniões com as pessoas. Então, a gente tem ouvido das pessoas, e não é o problema só da porteira para dentro, é para fora, para dentro, para todos os lados. E o agricultor, ele, infelizmente, ele é lembrado, e eu posso falar disso porque eu nasci, me criei no interior, vivi do interior, fiquei uma vida toda, tenho ligação até hoje. Ele é lembrado nas épocas da eleição, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer. Nós temos que começar, e daí o passado, não estou dizendo que é só agora, vamos ser justo aqui, nós temos que ter um preparo melhor nas nossas pessoas que vão lá. Você falou em maquinário. Cadê o maquinário? Onde? Você deu conta da gravidade do abacaxi, da dificuldade que a Jaque e o Tuta vão ter? Começa por aí. Aí você tem que o quê? Convidar para ser secretário pessoas que tenham conhecimento. Bons funcionários nós temos, mas é que nem a rádio do Andrei aqui. Não adianta você abrir os microfones se não tem uma pessoa, que nem o Camargo, que nem você, para abrir, para fazer. E a administração pública não é diferente, né? E o agricultor, ele é um gigante disso, tem uma música da própria natureza. Olha o que eles estão enfrentando. Olha o que o Estado teve de prejuízo com a agricultura, que está tendo. E o nosso agricultor gigante aí batalhando com injustiça, com falta de preço, com falta de estrada, com falta de ponte. Eu conheço um agricultor que faz 10 anos, ele colhe 800 a 900 sacos de soja por ano. Ele está esperando 8 tubos lá para fazer a entrada, para sair com a sua produção. Esse é um dos casos. Então, nós temos que ter esse olhar e começar a pensar vamos começar a pensar em não fazer 1 quilômetro de asfalto, vamos pensar em 40 quilômetros de asfalto nessa gestão aí. Vamos começar. Nós temos que começar a fazer isso. O calçamento, você vê que ele ajuda, mas em lugares não deu certo. Então, nós temos que ter esse olhar, essa compreensão, essa conversa, e você não pode, não deve, qualquer administrador não faz isso, o bom administrador é deixar
liquidar com tudo para voltar lá. Você tem que fazer um movimento de terra muito grande e daí vem até a próxima chuva. Por isso que não dura. Então, se você fizer uma boa recuperação, uma boa manutenção e mantendo ela com manutenção, ela acaba compactando, o solo se ajeita, ele fica melhor e daí não corre aquele risco desastroso de dar 100 milímetros e perder tudo. Ele vai dar prejuízo? Vai. É a natureza, é assim, mas tem jeito e tem comprometimento das pessoas. E eu vou dizer aqui, Andrei, com a qualidade e o número de vereadores que estão concorrendo, com a ligação que tem do interior, todos os lados, o secretário de obras vai dançar num pé só, porque ele precisa ser cobrado. Mas tu tem que dar condição para ele. Tu tem que primeiro saber escolher, passar por um crivo, né? Saber, tem que entender. E outra coisa, ele sabe que se não deu certo, ele vai ter que fazer outra coisa. Para arrumar a estrada, ele não pode ficar ali se ele não souber resolver os problemas. Dentro da Secretaria da Agricultura, aqui em Ibirubá, nós temos a pasta da Pecuária e o Meio Ambiente. O meio ambiente que cuida do recolhimento do lixo, né, da destinação do lixo. Quais são as propostas, né, para o restante da conjuntura da pasta da agricultura, visando a secretaria como um todo? Primeiro, né, a pergunta específica: como resolver o problema da coleta de lixo em Ibirubá? A comunidade não sabe o que está acontecendo com o nosso lixo aqui em Ibirubá. Não sei se vocês da imprensa têm esse conhecimento. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Mas a população não tem culpa disso. A culpa não é. A culpa está muito longe de culpar a população. Como vai resolver isso? Nós temos que, primeiro, começar a resolver o nosso lixão lá, que está uma coisa terrível. Vamos dar uma olhada, não estou fazendo nenhum, né? Vamos dar uma olhada. E não precisa. Você tem os departamentos e tendo uma pessoa, Andrei. Se uma pessoa, ele tendo recursos, né, que o recurso que eu digo é humano, para fazer recolhimento de lixo, se você não for capaz de coordenar isso, daí você está no lugar errado, né, você está no lugar errado. Fazer campanhas, né, conversar com a população, mas tu não pode fazer campanhas de separação de lixo, por exemplo, e as pessoas começam a fazer, vocês já perceberam que já houve nas escolas, e os alunos aprendem e tal, e separa o lixo e vem o caminhão, vai tudo para o mesmo saco. Qual é o estímulo de um estudante, de um jovem que está vendo isso? Me conta para mim. Qual é o sentimento dele? Mas o pai e a mãe pediram para separar o lixo, passou o caminhão, é o mesmo. Não pode fazer isso. Então nós temos que começar. E já tivemos aqui grandes congresso ecológico, tem que voltar, nós temos que recomeçar, e não adianta ficar com o retrovisor olhando para trás, isso não adianta. Tem problema? Tem. Sério, tem. Tem problema que vai estar na justiça? Tem, por causa do lixo. Tu não acha que eu e a Jaque não subimos disso? Subimos. Mas nós temos que resolver. É para isso que nós estamos colocando o nome à disposição, para resolver os problemas do Cristiano, que estão aí. Esse é o desafio. Porque não pensa, o senhor, a senhora que vai escolher no dia lá, e eu espero que vote pela nossa renovação, dá uma oportunidade para uma mulher governar, porque a mulher se entende mais, ela tem uma sensibilidade um pouco bem mais visível do que o homem, né? Então, a gente sabe que nós vamos ter muitas noites mal dormidas, em função das preocupações que o município te dá. Mas sabe também que é gratificante quando você e as crianças cantando a musiquinha do 22, né? Tem uns áudiozinhos aí bem... Essas coisas que faz mover as pessoas. E é o compromisso. E daí você que conhece bem minha família, conhece o Pedro, conhece minha filha, tu acha que o Tuta precisava estar ainda, né? Túlio, meus filhos, pai, o senhor já fez... Eu sei que eu já fiz, mas eu sei que eu ainda tenho coisa para ajudar a resolver. E é por isso que eu estou do lado, estou fazendo essa campanha, estamos andando e a caminhada ela é apaixonante. Eu vou dizer para vocês que a política não é por acaso que a gente faz, é pela paixão, movido
pelo sentimento das pessoas. E feliz daqueles que não tiver essa sensibilidade e acha que sabe fazer política. Muito bem, vamos ao próximo tema da sabatina. Pode sortear aqui, Tuta. Escolhe um aí dos envelopes. Por mim, poder responder todos aqui, não tem nenhum problema. Aí, puxou um bem do meio aqui. O que, né? que saiu aí? Envelope da educação. Ah, educação. Educação aqui em Ibirubá, né? Uhum. E a gente tem também essa mesma conjuntura da pergunta anterior. Eu vou pedir para o Cristiano contextualizar e depois a gente entra mais a fundo dentro da pasta da Secretaria de Educação. Mas, Cristiano. Então, nós temos uma demanda muito grande de mão de obra aqui, né? Todo mundo em Ibirubá trabalha e a gente, eu sou de uma geração antiga, né, que havia aquela ideia de que era o homem que trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando dos filhos. Graças a Deus isso mudou, né? Hoje homens e mulheres, né, estão no mercado de trabalho de uma forma igualitária, de uma forma justa, né, ganhando o seu sustento, né, fazendo parte ali do orçamento familiar. Mas essa mudança cultural, ela também trouxe à tona a questão da importância do cuidado com os filhos, né? Então, os filhos vão precisar de uma atenção maior na escola, né? Vão precisar de turno integral, vão precisar de várias questões, né? Que talvez em algum determinado momento a gente não estava preparado, mas a gente percebe que a rede de educação foi se moldando para esse novo cenário, e aí ela vem desde cima, não é uma questão de Ibirubá, né? É da própria lei de base da educação e tudo mais. Só que hoje a gente vê que, passado o tempo, houve também uma mudança que as famílias começaram a ter menos filhos, mas ao mesmo tempo as jovens, né, começaram a ter filho muito cedo, né? E aí hoje a gente tem uma fila, candidato, de crianças aí que ainda não conseguem ter uma creche mais estruturada para a rotina dos pais, né? E eu não estou dizendo que falta vaga para a educação infantil. O que eu estou dizendo é que tem muitos pais que trabalham na Hermânia e que tem que levar o filho na floresta. Tem pais que trabalham para o lado da floresta e que deixam os filhos na Hermânia, no berçário da Hermânia, porque era onde tinha vaga. E aí eu vejo que isso é falta de gestão, é falta de organização, de ter um mapeamento, de pensar qual é a demanda que eu tenho naquela determinada região da cidade. Então lá precisa ter uma escola de educação infantil agora, porque lá é que eu tenho, né? Então eu queria que o senhor trouxesse assim à tona esse tema da educação e como é que pensa do ponto de vista, e aí sem né, a coisa mais geral, mas tentando entrar dentro do detalhe. Por exemplo, vocês têm a ideia de qual quantidade de vaga que está faltando hoje, como que teria que organizar a educação infantil, né? Hoje a candidata Jaqueline falava sobre isso, não entrou o tema da educação, ela estava muito empolgada para tentar responder e agora coube ao senhor aí a tarefa, mas ela disse que o senhor vai ir muito bem. Bom, para começar, seria assim, uma aula diferente que essa população ia ter, mas a gente tem conversado e dentro... Eu sou um homem de muito respeito para as pessoas. Dos nossos candidatos, me diz assim se tem alguém mais preparado para falar em educação, ou até pela formação dela e tal. Mas a Jaque e eu, nós temos conversado sobre isso. E tem um detalhe. Andando pelas ruas da nossa cidade, tem falta de vaga. Tem gente na fila, né? Por causa a distância, mora aqui, vai para cá, mas tem muita gente esperando uma vaga que ela não existe. 30, 40 aqui, 30 lá, e tem um problema, meu amigo, que está acontecendo. As auxiliares de ensino estão desmotivadas. Talvez seja por uma falta de valorização. Muitas pessoas, e é bem fácil constatar isso, que estão optando por outro trabalho, né? Então, assim, tem gente fazendo mais horas que é possível um ser humano fazer, né? Por falta de... Aí faltou gestão? Eu acredito que sim, porque essas crianças já estavam, não vieram ao mundo agora os últimos 6 meses, já, então faltou. E aí vem uma coisa chamada campanha e promessa. Na frente da minha casa, ou melhor, na frente do supermercado Jung,
eu vi algumas filmagens de candidato pegando a criancinha no colo, né, e fazer a creche, né, Camargo, bem bonitaço. Onde é que está a creche? Está no discurso. E daí tu diz assim, mas tudo é tão simples. Eu acho que o recurso mais fácil que tem hoje para se conseguir para os municípios brasileiros é a construção de creche. Porque se você tem que fazer a manutenção, você tem que manter a estrutura, servidores e tudo, o prédio me parece que é o mais fácil, a construção da creche é mais fácil. Mas independente disso, porque daí tem um pouco de demora, eu não tenho dúvida que quando abrir o ano letivo, a Jaque vai ter que, e eu, não é só a Jaque e eu, tem que ter esses dados na mão e tem que já vir com o resolvido do problema. Não pode deixar tantas famílias, tantas mulheres, isso que ele falou, a gente concorda, esperando para ver se vai trabalhar, Camargo, não vai trabalhar. Trabalhar, eles sabem que tem que trabalhar. Mas qual é a certeza? Com quem que vai ficar meu filho, minha filha? Vai ficar com quem? Vai ter... Então, tem que ter esse planejamento. E eu não tenho dúvida que na Secretaria de Educação, com a capacidade técnica e conhecimento profissional que tem a Jaque, e eu só sei cobrar mais, aí eu vejo, eu tenho sido um ouvidor, porque eu ando na rua e sei disso, porque eu tenho ouvido da população, assim, um dos grandes clamores da sociedade é esse do assunto. E a educação, tu viaja o mundo. A educação, tu pode falar de um ginásio poliesportivo, tu pode falar de lazer, tu pode falar de locais para a juventude, tu pode falar 1 hora e tu não esgota. E aí vem, eu conversava com a Jaque já antes dela ser pré-candidata, né? Dela ser candidata, o nome da Jaque faz muito tempo que ela aparece aí, para ser uma candidata, eu conversava com ela sobre a Secretaria de Educação. Então, é uma situação que preocupa bastante e que a gente sabe perfeitamente dos desafios, e esse está incluído numa grande preocupação que nós temos, e se Deus ajudar aí, e vamos só aguardar a decisão das pessoas, que nós vamos ter que resolver. Nós temos que resolver essas questões. E eu acredito que não vamos ter, não precisa fazer nenhum milagre, é só uma dedicação, planejamento, a busca de recurso, fazer com que se gerencie bem os recursos, que a educação, você sabe que tem uma fatia muito grande da arrecadação no município, só que tem que chegar num limite e começar a fazer gestão, fazer qualidade, fazer que aquele recurso se multiplique e atenda mais número de pessoas. 25% do orçamento municipal Exatamente. É educação. E, Tuta, ginásio, aonde? Aonde construir um ginásio municipal em Ibirubá? O ex-vereador Neide Noyle e eu, não sei se vocês têm conhecimento disso, o Neide era vereador e a gente ia para Brasília e o Neide ia com uma pastinha embaixo do braço, e uma viagem, a outra, um dia eu disse para ele, homem, o que tu faz com essa pasta? Troca ela, já está sovada. Sabe o que tinha? Qual era o projeto dentro daquela... Ele disse, não vou falar porque vocês vão... Né? Pois tivemos, e está protocolado na prefeitura, o mérito dele, nem é meu. Quando o Onyx era chefe da Casa Civil, marcamos uma audiência com o Onyx, eu tenho foto e tudo para provar isso. Foto e documento para provar o que eu vou falar aqui. Nós conseguimos como é que chama, uma arena, né? Uma quadra dessas com todas as funções, assim. Na época eram 6, 7 milhões. Só que tinha um problema. O ministro Onyx disse o seguinte, Poneide, tu tem que conversar com o Ministério do Esporte, né? Que é onde saiu o recurso. E daí o Terra era responsável pelo esporte a nível nacional. O que tu acha que aconteceu? Saímos daí, do gabinete do Onyx, lá na Casa Civil, ele era chefe da Casa Civil, fomos lá no gabinete do ministro Osmar Terra e saímos de lá com a garantia que nós podíamos encaminhar o projeto, que saía o recurso com o aval da Casa Civil e do ministro Osmar Terra, que gerenciava o esporte. Está protocolado na prefeitura,
esse documento, entrego para o prefeito, o Neide Neuler que entregou. Daí o senhor me pergunta aonde. O prefeito me fez a mesma pergunta. Onde é que vocês acham que tem que ser feito? Eu disse, prefeito, nós arrumamos um recurso, agora o senhor, eu até sugeri para ele, manda uma matrícula, porque lá tu tem que ter uma matrícula, tem que ter uma área do município, né? Sugeri para ele, pega e põe lá no aeroporto, depois na hora de fazer a construção você muda a matrícula. Eu precisava quase 2 hectares de terra, quase 2, para tu ver o tamanho da obra que era. Pois dormiu, inclusive tem umas entrevistas do secretário de Educação, dizia que não valeria a pena porque a manutenção era muito cara. Pensa, tu ganhar um ginásio dessa natureza e tu te preocupar com manutenção. Tu pode fazer eventos, pode fazer show, pode fazer o que tu quiser, tu pode alugar, Camargo, se for o caso, para tirar e fazer. Então, aonde vão fazer, eu não sei, mas que essa cidade merece o local, aí tem que ver aonde, e a luta nós vamos dar seguimento. Esse é um grande projeto que está... Não é tão fácil, hoje mudou as coisas e eu não posso afirmar assim, aquilo que eu tinha, talvez foi tudo, o que nós tínhamos foi tudo água abaixo. Transporte escolar, já que Tuta colocará um GPS nos veículos de transporte escolar para que seja feita a correta administração disso. E também entra uma pergunta sobre as universidades, né? Justamente o recurso. Haverá para universitários poderem estudar fora do município, Passo Fundo, Cruz Alta, compondo aí um auxílio para o transporte? Bom, 2 perguntas interessantíssimas. O transporte escolar, eu tenho recebido aí, tem transporte escolar, você sabe que teve problema, mas teve muita solução também. Mas é uma questão de justiça e assim, gerenciar o dinheiro público, bem gerenciado, tu tem que passar o GPS, tu deve fazer. Ou tu estou errado? Claro que tem que passar. Se tu cobra 50 quilômetros, é 50 quilômetros. Se é 100, paga os 100. Né? Um roteiro. Né? Então, começa por aí. E facilitar, porque o transporte escolar é uma situação assim que ele é tão delicado, tão importante como a creche. Ele é o mais importante, porque a vida das pessoas está ali. Então, tem que dar condição para a pessoa que está prestando serviço, condições para fazer um bom trabalho. Pode pagar bem? Deve pagar bem. Deve se pagar bem. Porque se tu não pagar bem, tu não vai ter um serviço de boa qualidade. Então, tem que ter justiça. Uma justiça séria, né? O senhor contratou para ser 100 quilômetros, vai ser 100, o custo vai ser X, vai receber, tem que ter condições, você não pode, se o teu custo vou dar um exemplo, é R$10, ou fazer um número aqui, e tu receber 9 ou 8, evitos que tu não pode fazer, tu tá investindo, né? E essa pergunta que tu me faz, ela é muito nobre para mim responder, e eu, nessas conversas por aí, domingo, mais precisamente, um almoço da comunidade católica, agora. Chegou uma jovem e tocou nesse assunto, uma estudante. Já está nas mãos da Jaque esse assunto. Já está. E ela deu sinal positivo. Só que com o respeito que eu devo ter com ela, como é um assunto que ainda não só... Eu fui procurado, os estudantes me procuraram, a prefeita estava a poucos metros dali, convidei ela para vir, disse, olha, escuta, né, tem uma solicitação. Já está na mão dela, então eu vou ser bem honesto e sincero. A minha sinceridade me permite eu fazer essa afirmação. Está nas mãos da candidata Jaque esse problema e eu não tenho dúvida que vai ser positivo. Eu só queria complementar com relação... O pessoal fala, temos aqui em Birubá o Instituto Federal, mas tem gente que não quer estar no ramo metal mecânico. E muitos estudantes saem para fora. Foi uma pergunta que chegou e bem interessante. Olha, isso é muito particular de cada um, né, Camargo? Eu não tenho uma resposta porque é um pensamento e cada pessoa, cada jovem tem o seu
vou dar um exemplo prático para não ficar a Miriam é médica. Pergunta por que os filhos dela não quiseram ser médico. Nenhum. Não é nem ir para fora. Mãe, eu quero outra profissão. A Flávia escolheu para ser arquiteta, gosta da profissão. O Pedro foi advogado, está fazendo um trabalho bom, graças a Deus, dois. Então, é o pensamento da pessoa que vai fazer a opção, né, Andrei? Você é professor, você é mecânico, você é motorista, você é eletricista, você... Deixar ele fazer o mundo dele. Acho que o poder público não pode interferir. Tu pode e deve oferecer todas as condições para o estudante realizar o sonho dele dentro do sonho que ele está tendo. Vamos para o quarto tema, Tuta, aí vamos ter que abreviar um pouquinho o tempo aqui para a sua resposta, né? Mas vamos falar agora sobre geração de empregos. Geração de empregos em Ibirubá. Tem muita gente que diz que nós estamos trazendo mão de obra de fora, ou seja, já temos muitos empregos aqui no município, mas a verdade é que alguns setores aí, eles carecem de uma mão de obra qualificada, né? E geração de emprego fala também sobre qualificação de mão de obra para você conseguir escalonar esses trabalhadores, né? Ao passo que eles ganhem mais também a partir da sua qualificação. Qual é a proposta para esse setor? Você tem 2 minutos e meio para responder. Olha, é um assunto que ele é bem complicado e só tem um jeito de resolver. Só um. É qualificar o trabalhador. E tem que começar logo isso, urgente. Pegar o jovem já ir qualificando ele, para quando chegar na idade dele poder optar para trabalhar na mecânica ou no metal mecânico, ele tem que estar pronto. Tem umas coisas que eu discordo de alguns políticos que vêm falar aqui, mas tem umas que eu concordo. As empresas hoje elas não têm tempo e nem podem ensinar o trabalhador, porque custa muito caro para elas. A hora que ela perder uma chapa de ferro, um corte mal lá, ele está tendo prejuízo. Então tem que urgente, mas isso era para ontem, não é para próximos anos, não. É uma das coisas mais que urge mais em Ibirubá, é dar esse pontapé inicial para pegar o jovem de 14, 16 agora, ó, o que está 17 anos, sabe? Querendo optar por um trabalho, qualificar ele e dar uma opção para ele fazer no próprio comércio aqui, qualificar as pessoas, né? Cada um dentro do seu ramo, mas tem que oportunizar. E isso tu tem que daí depende do poder público e uma conversa com as universidades que tem tanta gente que quer ajudar o setor público, o privado ajuda nisso. Vocês não vejam que o setor privado está tomando uma atitude que é do poder público, então tem que ter essas parcerias. Vai lá, eles têm o maior interesse do mundo em fazer, mas desde que alguém ofereça. Eu vou dar um exemplo. Espaço nós temos aqui em Ibirubá sobrando para isso, certo? Tem salas sobrando para as pessoas poderem fazer curso do que quiser, né? De noite, fora no turno inverso. E daí tem que ter alguém que se prontifique e, atrás disso, procurar e fazer com que as pessoas tenham essas oportunidades. Perfeito, Cristiano. Muito bem. A gente vai ter agora um minuto final aí para as despedidas do Tuta. Também vai ser meio apertadinho aqui por conta do tempo aqui. Mas, em nome de toda a redação, a gente agradece a presença do candidato aqui nos estúdios para essa primeira sabatina. Como a gente explicou no início, vai ter uma segunda sabatina, né? E aí a gente deixa, então, agora a palavra à disposição do Tuta aí deixa eu ver aqui no horário aqui, 3 minutos, né? Que seria 5 mais 3 minutos, para o Tuta, então, deixar o seu recado final aí da sabatina na tarde de hoje. O tempo sempre foi contra mim, o relógio é uma desgraceira, né? Mas, assim, agradecer a oportunidade para estar aqui e dizer para a população que está me ouvindo, o Tuta sempre eu sou um cara feliz, sou muito feliz, minha vida ela é muito... E agradecer o carinho que a gente tem recebido da população aí. Olha,
Eu estou na 10ª campanha, Camargo. Vê se pode. E eu vou te dizer que cada vez ela é mais. Essa campanha ela está muito bonita, muito respeitosa, muito assim, as pessoas nos recebendo bem, né? E a equipe boa, bons candidatos a vereadores, todo mundo se virando, mostrando seu trabalho, a Jaque correndo dia e noite, anda na cidade, anda no interior, e nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos muito felizes, muito gratos. E eu queria expressar aqui a gratidão, tirando assim do meu nome pessoal, e eu posso falar pela Jaque, pela receptividade, o calor humano que tem sido recebido. Ele é algo assim meio que diferente. E renovar aqui publicamente o nosso compromisso com a comunidade de Ibirubá, com os jovens. Eu tenho embora os meus 70 e poucos já né, o jovem está um pouco, mas ele continua presente, assim, eu tenho uma visão muito de futuro na juventude, nós precisamos enxergar isso, nós precisamos trazer o jovem para dentro da política, estamos tentando fazer isso e abrir um espaço, eu já falei em outra oportunidade aqui, abrir um espaço para os jovens na prefeitura para ter a mesma linguagem, a mesma conversa e trazer, porque o jovem ele faz, não é o do futuro, ele é do presente, né? E convidar a comunidade ibirubense, os agricultores, os empresários, né? A comunidade toda aí, o pessoal dos bairros que nos assiste, que depende daí mais do poder público, são os mais fragilizados, dizer que nós vamos estar empenhando a nossa palavra, nosso trabalho, nossa seriedade, o nosso compromisso com a população toda. Muito obrigado, um abraço, e eu continuo aí andando pelas ruas. Eu fico, cada abraço que eu recebo, eu fico eternamente grato e feliz e eu retribuo com o mesmo carinho. Muito bem, muito bem. A gente agradece a presença do Tuta aqui, também agradece a participação aí da nossa redação integrada, né? O Ademir Roque Camargo, né? Que vai dar também a sua saudação aí. Cheio dos bilhetinhos aí, o cara mais comprometido, ele anota tudo que os candidatos respondem. Eu até não perguntei tanto, porque chegaram perguntas, a gente passou para o Aldair fazer, né? Então, todos foram respondidos. Só agradecer o Tuta, né? O pessoal que esteve aqui, o Ademir, tá? E dizer que a Rádio Cidade faz as coisas com transparência, Tuta. Só isso, mais nada. Muito obrigado, sucesso para ti. Andrei? Agradecer ao Silvestre Antônio Rebelato Tuta, na nossa audiência, lembrando que nós tivemos 8 temas então nas 2 sabatinas, né? Pela manhã a Jaqueline respondeu modelo de gestão, servidores municipais, parque de eventos e assistência social, e agora à tarde o Silvestre respondeu sobre habitação, agricultura, educação e geração de emprego e renda. Então, dos 16 temas, 8 foram respondidos pelos 2 candidatos. Na próxima sabatina a gente retira esses temas daqui, né, para que a gente faça aí o nosso cardápio completo de respostas. Exato, né, Cristiano? vai então, ter os outros 8 e aí mais o tempinho ainda para nós apertar. Exatamente, né? A média fechou, né? 8 em cada dupla vai dar os 16 temas aí. Se que a eu gente não for mal educado, vou tomar liberdade. Sempre me cobraram muito plano de governo, vou deixar aqui. Isso vai estar à disposição da comunidade de ibirubense. Todos vão receber. Tá certo. Vamos aí com as últimas do esporte e também com o nosso Time News aqui para nós fazer a despedida aqui dos nossos convidados e depois a gente volta aqui para aquele nosso balanço final aqui de como foi aí a sabatina e convidamos você aí a seguir com a gente no Dial. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo.